Olá, eu sou a Rita Foelker. Esse é o Momento Calunga, trazendo hoje um trecho do livro Calunga 2 em 1, Pensamentos que Resolvem, Mestre de Mim Mesmo, mais bônus de frases inéditas. E o trecho de hoje fala de um tema que mexe muito com a gente, fala de mudança, tá? E o Calunga começa esse texto dizendo o seguinte: eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Quando eu estava aí na Terra, eu tinha uma maneira diferente. Eu dava importância para outras coisas, tinha outras prioridades. A visão da vida espiritual, as imensas possibilidades de trabalho e de aprendizado que eu encontrei do lado de cá me fizeram mudar. Não mudar para ser outra pessoa no dia seguinte, mudar para me sentir diferente. Então, além dessa questão das possibilidades de trabalho e aprendizado, o Calunga também ele sempre recorda das situações que ele vê, né, das almas desencarnadas, daqueles seres que partiram dessa vida para outra, mas que se mantiveram apegados a atitudes, ao orgulho, à vaidade, ao desejo de vingança, né, à lamentação, né, à depressão. E esse sofrimento realmente ele extrapola qualquer possibilidade nossa de imaginação, né? E às vezes a gente tem uma pequena amostra desse tipo de sofrimento quando a gente participa de reuniões mediúnicas, né? De ajuda aos espíritos sofredores ou necessitados. E aqui o que o Calunga está dizendo é que a gente pode mudar, ou seja, em qualquer situação que a gente esteja, a gente pode mudar, mas é importante a gente compreender a mudança. Que mudança é essa? Porque a vida ela é repleta de mudanças o tempo todo, né? Eu me preparei para sair para o trabalho, eu coloquei uma roupa fresca, uma roupa para um dia de calor ensolarado. Quando eu abro a porta da minha casa, eu vejo que está tudo nublado, ameaçando chuva. Eu volto, troco de roupa. Então, que tipo de mudança é essa? Essa é uma mudança necessária, mas trata-se de uma necessidade momentânea, ou seja, hoje eu precisei fazer isso. Pode ser que amanhã eu não precise, tá? Então, vem de circunstâncias, tá certo? Ah, eu ia com o meu carro quebrou. Agora eu tenho que chamar um carro de aplicativo, um táxi ou pegar carona com alguém. Essas são mudanças que acontecem o tempo todo, que são necessidades momentâneas, tá? Agora, a gente muitas vezes a gente muda na vida por uma questão de oportunidade, né? Ah, me apareceu uma oportunidade de morar na praia, de morar numa cidade litorânea que eu sempre sonhei. Então, essa também é uma mudança possível que vem de uma oportunidade, né? Uma condição que não existia, que de repente passa a existir na nossa vida e a gente então decide mudar. Agora, existem mudanças dentro de nós que são mudanças muito mais profundas, são mudanças definitivas, tá? São mudanças conscienciais. As mudanças conscienciais são aquelas com as quais nós convivemos diariamente, né? E em torno de nós, diante de estímulos diferentes, diante de questões diferentes e de problemas diferentes, a gente precisa tomar uma atitude e essa atitude envolve aquilo que a gente considera bom e mal, aquilo que a gente considera certo ou errado, considera aquilo que a gente considera uma atitude honrada, considera aquilo que a gente vê como justo e injusto. Então, essas mudanças que levam esse tipo de reflexão para dentro de nós, ou de percepção para dentro de nós, de uma realidade que está em torno de nós, ou próximo de nós, ou na família, elas são mudanças muito importantes porque elas mexem conosco mais profundamente, tá? Então não se trata de uma necessidade momentânea, se trata de uma necessidade profunda e de mudança permanente, tá?
Então, isso não é nada demais, nós somos espíritos em evolução e nós muitas vezes escolhemos dar determinados passos numa determinada época. E a partir de um certo ponto, a gente vê que aqueles passos não foram bons passos, né? Eles não geraram boas consequências, eles geraram comprometimentos com a lei divina, eles geraram sofrimento para nós ou para outras pessoas. Então a gente fala assim: não, aquilo não foi bom e agora eu quero ter uma atitude melhor, tá? Então esse tipo de mudança é a mudança consciencial. Entendeu? Quando a gente pode fazer esse tipo de análise, a gente tem tempo, né? A gente percebe que ela vai nos tornando, né, seres mais compreensivos, seres mais empáticos, vai nos tornando pessoas mais equilibradas, né, tanto do ponto de vista da emoção quanto do ponto de vista da própria vivência, né, atravessar os períodos mais complicados aqui da vida na Terra. E essas mudanças conscienciais, né, sendo mudanças que traduzem evolução, né, elas são permanentes, ou seja, a partir de um momento em que até ali eu agia de uma determinada forma e num determinado momento eu passo a achar que aquilo não era correto, aquilo não foi bom, aquilo não fazia bem para mim, não fazia bem para as pessoas próximas de mim, eu posso de fato decidir que eu não quero mais aquilo, tá? Eu não vou mais agir daquela forma e não vou mais apoiar quem age daquela forma. Então, essa é uma mudança profunda. Né? Isso tem reflexos no nosso dia a dia, no nosso círculo de amigos, nos lugares onde a gente participa e frequenta. Essa é uma mudança que gera ondas de consequências em torno de nós. Por quê? Porque tem coisas que a gente fazia, agora a gente não faz mais. Tem coisas que a gente antes aceitava, agora a gente acha que não deve aceitar de forma nenhuma. E isso faz muita diferença na vida da gente, tá? Isso faz muita diferença para a nossa condição espiritual, para o nosso caminho para uma paz espiritual, para um entendimento espiritual maior, para uma convivência, né? Para uma sintonia com uma faixa de espíritos mais elevados que passam a nos ajudar, que passam a nos orientar também. Então, esse tipo de mudança é que eu estou falando hoje. Você já viveu alguma mudança desse tipo na sua vida? Você já teve essa experiência do Calunga de perceber que antes você dava importância para algumas coisas, antes você tinha outras prioridades e essas prioridades ficaram de lado porque hoje elas não servem mais àquele ser, àquela criatura que você quer se tornar hoje para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida melhor, para criar uma vida melhor no lugar onde você está. Lembra de alguma? Se você quiser continuar esse assunto, deixa um comentário e a gente vai respondendo conforme possível, com muita alegria, tá? E esse é o Momento Calunga de hoje. Muita paz para vocês, beijão e até o próximo.